Diz assim, preste bem atenção. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ele. Entrai pela porta estreita. Primeiro me lembro de Jesus dizendo ali no Evangelho de São João, dizendo, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. Então entrar pela porta. A porta é Jesus. E ele disse que eu sou a porta. E se alguém entrar por mim. Você se lembra que ele disse ali no Evangelho de São Mateus? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. E aqui ele diz, se esforce e entrar pela porta. A porta estreita. Porque apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Mas o caminho largo e espaçoso que conduz para a perdição, são muitos os que entram por ele. E eu me lembro da palavra que eu proferi domingo aqui na igreja, que o Senhor tinha nos tirado da potestade das trevas e nos transportado para o reino do Filho do seu amor. Outrora eras trevas, ou seja, o caminho largo e espaçoso, que todos nós andávamos por ele. Quando Jesus faz o convite, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, nos faz lembrar que o caminho largo é um caminho de sofrimento, é um caminho de dor, de tristeza, é um caminho fácil da alegria passageira, do vício, do crime, do pecado, da prostituição, o caminho largo, que são muitos os que entram por ele. Mas o caminho estreito, a porta apertada que conduz à vida eterna, ele diz, se esforce em entrar por ele. Mas lembrando, Jesus nos transportou lá do caminho largo, da potestade das trevas. Quando você recebe Jesus, quando você entra pela porta, ele transporta você para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, agora você está na luz. Agora você é de Deus, você está com o Senhor. Por isso que está escrito ali na palavra do Senhor, o último livro do Velho Testamento. O livro de Malaquias fala assim, há uma diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Há uma diferença no caminho largo e espaçoso com o caminho estreito. Há uma diferença. Em Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles é a morte. Esses caminhos que parecem caminho de vida, caminho largo, são muitos os que entram por ele. Mas ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, não há salvação em nenhum outro. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, São Pedro estava pregando dizendo que não existe nenhum outro nome dado entre os homens, nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele é a porta. Ele é o caminho que conduz à vida eterna. Mas todos nós estávamos no caminho largo e espaçoso. Mas Jesus entrou na nossa vida. Jesus entrou no nosso coração. E hoje nós estamos na luz. Aprendemos sim que o salário do pecado é a morte. E essa morte que a Bíblia fala é a separação eterna de Deus. A separação de Deus, eternamente. Não foi à toa que Jesus fala, ali no Evangelho de São Marcos,
texto que já havia separado antes, capítulo 9, quando ele fala assim, 9, versículo 43, 44. Se a tua mão te escandalizar, corta, é melhor entrares na vida eterna aleijado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ou seja, Jesus estava dizendo que há um destino para quem vive no caminho largo, para quem vive longe de Deus, um lugar de dor, de sofrimento, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga. E hoje você não vê ninguém falando sobre isso. Falam de tudo, menos de uma realidade. A realidade para a pessoa que vive sem Deus, a realidade para a pessoa que não quer saber do Senhor, que fecha os seus ouvidos. Nos faz lembrar de Noé pregando a palavra, construindo a arca, chamando os homens ao arrependimento, e ninguém dando ouvido, até que veio o dilúvio. Quem estava na arca foi salvo. Os demais pereceram. E Jesus, aquela arca é o tipo de Jesus. Quem estava na arca estava seguro. Quem está em Cristo está seguro. Ele disse, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Mas o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. E ele fala, aonde o fogo não se apaga, onde o bicho não morre, onde haverá pranto e ranger de dente para toda a eternidade. Imagine bem, a pessoa vivendo sem Deus, ela sofre. A pessoa vivendo sem Deus, ela é infeliz. Ela vive uma vida de sofrimento aqui na terra. É dor, é tristeza, é angústia, é dissabores, é traição, é lágrimas. Viver sem esperança alguma e, por fim, viver sem Deus eternamente. Por isso Jesus fala, vós não quereis vir a mim para ter vida? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando você vem para Jesus, você encontra a vida. Ele perdoa os seus pecados, Ele limpa o seu coração. Quando você vem para Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada na sua vida, no seu coração. Quando você vem para Jesus, você passa a ter um companheiro que estará com você todos os dias, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus, que passa a fazer morada no seu coração. E ele fala, eu vim para que tenham vida em abundância. A pessoa passa a conhecer a alegria, verdadeira alegria. Ela passa a ter paz, o medo vai embora, a esperança volta a brilhar diante dos seus olhos, a certeza de uma vida eterna. Mas sem Deus, eu me lembro de alguém que Jesus fala, que fez uma oração lá no inferno, na parábola o rico e o Lázaro. Está no Evangelho de São Lucas. O Lázaro, o rico, teve tudo na vida e não quis saber de Deus. Lázaro era um homem sofredor, mas era um homem que tinha fé. Quando morreu, ele foi para o seio de Abraão. Lá não ia ter mais dor, mais tristeza, mais nada. Era alegria por toda a eternidade. Mas o rico que não quis saber de Deus, quando ele morreu, ele foi para o Hades, local de sofrimento. E lá no Hades, a Bíblia fala que ele estava em tormento. Imagine bem, eternidade, onde o fogo não apaga, ou seja, angústia, estresse, sofrimento eterno, desesperança, lágrimas, gemidos, dor eternamente. Por que as pessoas não abrem o seu coração e vêm para Jesus? Ela é perdoada,
ela passa a fazer parte da família de Deus. Mas ela endurece o seu coração. E lá no Hades, lá no local de sofrimento, a angústia do rico era tão grande que ele fala: pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e põe na minha língua, que eu estou aqui desesperado. Retratava o desespero do rico lá no inferno. E depois ele fala: manda alguém pregar o evangelho lá para minha família. Foi pensar na família lá no inferno. Abraão falou: lá tem os profetas, tem os pregadores, tem os irmãos que vão dar testemunho. Então lá do inferno a sua oração não foi respondida. E assim será eternamente, longe de Deus. Mas Jesus, ele morreu na cruz, primeiro, para nos resgatar. Com seu sangue ele pagou um preço pela nossa alma. Mas o seu sangue também nos trouxe para perto de Deus. Lá na cruz ele tomou sobre si as nossas iniquidades, se fez pecado por nós, morreu a nossa morte. Quando ele derramou o seu sangue, ele venceu o diabo. Ele foi sepultado e venceu a morte. É por isso que ele pode hoje nos dar a vida eterna, porque ele venceu a morte. E ele pode dar a vida eterna a todos aqueles que creem no seu nome. Então você pode ter uma certeza. Não importa o que te acontecer nessa vida, mas o fato de você ter Jesus te dá uma certeza de que o dia que seu coração parar de bater nessa terra, você estará no seio de Abraão, estará na glória, será com o Senhor. Então, meu querido, Jesus continua dizendo: vós não quereis vir a mim para ter vida? Eu me recordo que lá na epístola de Judas, é o último livro antes de Apocalipse, capítulo 1, versículo 23, diz assim: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Isso compete a cada um de nós que conhecemos Jesus, de falar para aquela pessoa que está no caminho largo, de falar para os nossos familiares, de falar para aquelas pessoas que nós queremos bem, de falar a toda a criatura, falar para eles que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus pode dar vida eterna, que Jesus é aquele que morreu para salvar. Alguma coisa nós podemos fazer, é deixar a luz brilhar na nossa vida, o nosso testemunho, que a nossa luz possa brilhar por onde andarmos e as pessoas ver Jesus através das nossas atitudes, ver Jesus na nossa vida, através do nosso amor, do nosso testemunho, do nosso exemplo, que a nossa luz possa brilhar, para que se cumpra, para que possamos obedecer, salvar alguns, arrebatando-os do fogo. Porque, gente, a cada dia, a cada minuto, morre tanta gente nesse mundo, vão para a eternidade, grande parte deles sem conhecer Jesus. E quem pode ajudá-los? É cada um que já teve um encontro com Ele. Cada um que encontrou Jesus pode estender as mãos, pode falar, pode testemunhar e pode deixar cumprir na sua vida, arrebatando-os do fogo. Porque o inferno é tão real quanto o céu. Como existe um lugar de delícias, de gozo, de paz eterna, de felicidade para todo sempre, e é o local que Jesus preparou para cada um de nós, também existe um lugar de sofrimento eterno daqueles que rejeitam o Senhor, que não querem o amor de Deus, que viram as costas para o Senhor. Que nessa noite nós possamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, olhando para Ele, servindo a Ele
seguindo a Ele, sabendo que Ele é o bom pastor. Ele vai nos levar aos mananciais das águas de descanso com toda a certeza. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, queridos.